Muito boa noite, estamos em linha com o governador Wellington Dias, governador do Piauí, e que também lidera aí o consórcio de estados do Nordeste, né, que envolve os governadores também do Nordeste. Boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista, governador Wellington Dias. Cláudio Dantas, primeiro, boa noite, um prazer também para mim partilhar aqui desse momento aqui, poder contribuir aqui com aí as informações que sejam importantes. Perfeito. Para começar, governador, gostaria de perguntar justamente o que está sendo feito pelos governadores para a aquisição de vacinas. Nós sabemos que existe uma limitação, assim, até uma limitação administrativa para essa aquisição, né? Porque uma limitação até legal para essa aquisição, porque o governo federal tem a prioridade para a aquisição e distribuição dentro do Plano Nacional de Imunização. Vocês fizeram alguns anúncios, um dia estavam falando de 20 milhões de doses, outro dia de 50 milhões de doses. Queria que o senhor, por favor, primeiro fizesse aí um balanço geral de como isso está hoje e de que maneira vocês pretendem garantir essas vacinas justamente em função dessas limitações. Ok, então veja só. Primeiro, lembrar que nós temos um plano estratégico nacional nessa área da imunização. Ele foi aprovado ali em 20 de outubro, depois foi lançado no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, ali com os ministros, o ministro Pazuello, outros ministros, e nós, governadores, estivemos ali também presentes. Nesse plano estratégico, ele tem dois pontos importantes. Um deles é uma estratégia de trabalhar com variadas vacinas e, ao mesmo tempo, de se alcançar um objetivo de trabalhar com fases, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que leva em conta um estudo que demonstra o nível de risco. E, no caso do Brasil, como ele foi feito em outubro, teve um lado que já reconheceu o que aconteceu a partir de março. O que se verificou? Quando a gente olha 70% das internações no Brasil, 70% dos óbitos para mais, nós vamos encontrar essa faixa de idade acima de 60 anos e também pessoas que, mesmo com a idade abaixo de 60 anos, mas têm alguma comorbidade. Tem problema cardíaco, tem problema neurológico, tem problema de diabetes, ou seja, e a partir daí foi criado esse grupo que ele corresponde, Cláudio Dantas, aproximadamente 50 milhões de pessoas. Então, qual era o objetivo? Até abril, trabalharmos para garantir a vacinação para essas pessoas. Então, teve ali um trabalho para começar a vacinação, os contratos, primeiros contratos ali, e a autorização da Anvisa, com a AstraZeneca vinda da Índia, a AstraZeneca a partir de insumos vindo da China e também com a participação da Sinovac, também através do Butantan. Bom, a partir daí, qual foi o passo seguinte? Ter um cronograma. Então, o que a gente verificou? O cronograma, ele tinha um descompasso com o plano estratégico. A ideia era trabalhar numa perspectiva de acelerar. E eu devo dizer que não é concorrendo com o Ministério. Aliás, foi combinado na última reunião dos governadores com o ministro Pazuello, em que nos colocamos à disposição para também ter iniciativa de ir atrás de alternativas. Nós já tínhamos vários estados, aqui o consórcio Nordeste, mas outros estados, o Paraná, Goiás, vários estados do Brasil já tinham contratos que a gente chama de opção de compra, né, com empresas. É claro que para nós é importante a coordenação do Ministério para ter uma política única nacional. Por isso mesmo nós acertamos qualquer vacina, isso aqui é combinado com os 27 estados da federação, independente da disputa política. Qualquer vacina, seja vinda do exterior ou produzida no Brasil, seja adquirida por município, estado, ou pelo governo federal, ou pelo setor privado, ela deve compor
o Plano Nacional de Imunização e seguir a regra, para não ter exatamente um estado que vacinou todo mundo e o outro que não vacinou ninguém, o município que vacinou todo mundo e o outro que não vacinou ninguém. Porque quando desregula, veja aí um caso que está hoje de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, você termina causando, não é, um tumulto, termina causando uma desordem. Então, nós temos, sim, contrato com a Sputnik para mais 50 milhões de doses. O governo federal já fez um contrato com 10 milhões e agora esteve na reunião conosco lá na União Química e ali manifestou uma posição que dessa opção de compra dos estados, tanto vinda de vacinas da Rússia, como também de vacinas produzidas no Brasil pela União Química, né, bastava a gente acompanhar para ter aprovação da Anvisa e também ali faria a compra. Então, estamos centrados aqui para ver se até a próxima semana a gente tem a aprovação da Anvisa. E a Covaxin, o governo foi lá também, firmou um contrato com 20 milhões de doses. Agora nós estamos trabalhando aqui com a Sinovac, porque abriu a possibilidade de, com vacina vinda de fora, ter mais 30 milhões de doses. E agora, com essa autorização da Pfizer, é claro que a Pfizer não tem vacina para agora, vai ser lá um pouco mais à frente, assim como a Janssen, a Moderna. Então, a ideia é de centrar, porque, Cláudio, está ficando claro cada vez mais, eu vou citar só um episódio de hoje e de ontem, nós estamos trabalhando porque houve uma mudança no calendário, no cronograma, na entrega da Serum da Índia, tá certo? Ou seja, estava prevista 4 milhões de doses, agora em abril, 4 milhões de doses em março e 4 em abril, e foi comunicado que não era possível entregar em março. Então, conversei com o doutor Marzei, que é da direção da Serum, e também aqui acompanhado pelas nossas embaixadas do Brasil e daqui, e também com a Fiocruz. E veja só, a Índia está numa situação muito delicada lá e proibiu exportação de vacina. Qual é a nossa sorte? Já tinha chegado no Brasil o IFA, que são 15 milhões. Nós estamos trabalhando para retomar, para poder voltar o cumprimento lá do contrato a partir de abril. Afinal de contas, são contratos, países com países, enfim, nesse caso, acertado pela diplomacia brasileira e da Índia para que se tenha o cumprimento. Então, situações como essa, de um país como a Índia, pode causar, né, atraso no cumprimento. Então, criamos um grupo de trabalho para acompanhar cada passo. E o objetivo é esse, ter um cronograma com variadas vacinas que tenham mesmo condições de entrega, que eu acho que o forte vai ser Fiocruz, Butantan, essa da União Química, não é, com alguma possibilidade de importação. Então, para a gente poder chegar em abril, reduzindo tanto internações como reduzindo óbito. Isso que aí a questão toda é justamente cronograma, né? Acho que o Brasil entrou muito tarde, né, para garantir o fornecimento dessas vacinas e agora estamos à mercê tanto das circunstâncias como essa da Índia, como também da fila, né, da fila de outros países que já contrataram na frente do Brasil os seus lotes, né? Eu estou entendendo então que a iniciativa dos governadores, ela na verdade é mais vamos dizer assim, um instrumento de pressão, tanto no governo federal, como também junto às farmacêuticas, né? Assim, um instrumento também de negociação para tentar, de alguma maneira, prestar contas, que os governadores possam prestar contas para os seus eleitores e também tentar aí, de alguma maneira, com a pressão, agilizar esse processo. Como é que está a situação hoje no Estado? Nós temos visto colapso em vários estados do país, colapso justamente no sistema de saúde. O senhor andou falando de colapso hoje também. Por favor, como é que está essa situação de UTIs, saturação dessas UTIs? Já há relatos de pessoas morrendo também no Piauí em filas, esperando UTIs? Então, Cláudio, aqui, primeiro só para clarear, é claro que se por uma determinada situação não houver contrato firme do Brasil, através do Ministério da Saúde, por exemplo, com a Sputnik, nós firmaremos
o contrato firme. A decisão que foi dada do Supremo, embora tenha sido vetado aquela parte da lei, mas ela continua prevalecendo. É possível comprar e o cuidado que a gente tem é para que essa compra seja toda para essa cesta nacional. Tudo que for comprado ser utilizado nesse critério nacional em 27 unidades da federação, 5.600 municípios. Bom, a situação é crítica e ela é mais grave porque agora não é diferente do que a gente teve o ano passado, final do ano, começo desse ano, não é mais só um ou alguns estados. Agora, nós temos praticamente 24 estados brasileiros numa situação em que ou já está em colapso ou no limite. No caso do Piauí, nós estamos nesse instante com 84% dos leitos com respiradores, dos leitos de UTI ocupados. Estamos aqui num esforço, mas já praticamente chegando no limite para ampliar mais 46 leitos. Aqui eu fui avisado agora pela nossa equipe que provavelmente nós teremos dificuldade de ir além da capacidade desses novos 46 leitos. Por quê? Porque tem um problema de pessoal, ou seja, para poder funcionar uma UTI, às vezes a pessoa acha que é só equipamento. A parte mais difícil é profissional. Eu tenho que ter intensivista, neurologista, cardiologista, ou seja, são 8 profissionais de diferentes áreas, precisa ser profissionais qualificados e que possam lidar em situações de UTI. E 24 horas, ou seja, 24 horas. Você tem ali rodízio de 6 em 6 horas, de 12 em 12 horas, ou seja, é algo em que levou a esses profissionais, desde março, a uma situação de exaustão. Então, a condição de novos profissionais, a gente abre editais, não aparece mais ninguém. Então, é algo, ou pessoas sem experiência, né? Então, o fato é que essa situação aqui ainda conseguimos vaga, mas já em alguns lugares, cidades ali como Parnaíba, no norte do estado, cidades como Piripiri, aqui onde tem um parque nacional de 7 cidades, a cidade ali de Floriano, ali na divisa com o Maranhão, ou seja, são regiões, e mesmo Teresina, nós estamos com essa dificuldade. Isso que acontece no Piauí, ela também já é até de forma mais grave em vários estados. A gente acompanhou aí a situação de Santa Catarina, a situação de Rondônia e várias outras regiões. O lado bom, aquilo que a gente viveu em Manaus, nós tiramos aquela medida de contemplar com uma cota extra de vacina. Ela deu certo. A Manaus está se preparando para receber pacientes de Rondônia. Por quê? Porque a vacina fez diminuir adoecimento, fez diminuir o número de internação e está diminuindo o número de óbito. Então, é sinal que a estratégia, vacinando esse grupo de 70% do grupo, esses 50 milhões de pessoas do grupo de maior risco, também é esperado uma redução de até 60%, pelo que aconteceu em outros lugares, Israel, aconteceu também no Reino Unido, tanto de adoecimento como de internações e também de óbito. É tudo que o Brasil precisa. Parece até óbvio, né? A gente está falando que a vacina ajuda a imunizar as pessoas. Eu estou com o Wilson Lima aqui, o nosso repórter também no estúdio aqui. Wilson, alguma pergunta para o governador? Governador, boa noite para o senhor. Na terça-feira o senhor teve uma reunião com o presidente da Câmara, o Arthur Lira, né, em que se falou de 14 bilhões, né, para reforçar as ações de saúde e de combate ao coronavírus. Eu quero aproveitar essa situação para lhe fazer 2 perguntas. A primeira, a impressão que se deu, que nós tivemos ao final da reunião, é que esses 14 bilhões me pareceram mais um protocolo de tensão do que necessariamente um dinheiro para ser usado de forma urgente. De fato, existe um protocolo para que seja feita essa aplicação desses recursos? Como isso vai ser feito a partir de agora, né? E o segundo ponto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, praticamente, isso na reunião, ele tomou uma postura que deveria ter sido do presidente da República. Aí eu lhe pergunto,
Qual é a responsabilidade ou a falta de responsabilidade do presidente nesse momento de crise? Quer dizer, o presidente deveria vir a público, deveria também fazer o seu trabalho agora de comandar um esforço nacional. E por que o senhor acha que ele terceirizou isso para o Arthur Lira, para o presidente do Senado, enfim, para outros personagens? Olha, claramente, Wilson, primeiro de saudando você aqui, todos que nos acompanham, claramente é um vazio do papel que presidentes de outros países estão fazendo. Quem é que, na Alemanha, coordena todo esse processo? No Chile, tá certo? Quem coordena? Na Argentina, lá na Índia, hoje quem tomou a decisão de planejar tudo foi o presidente da República. Em Israel, quem é que adotou a medida lá em Israel? Nos Estados Unidos, olha a diferença. A gente tinha ali o presidente Trump, que praticamente não coordenava, e veja o desastre, né? 500 mil óbitos no país, meio milhão, mais ou menos, sei lá, um número muito acima da proporção da população, que nem no Brasil também. Assumiu o Joe Biden, vê o que ele faz, chama os laboratórios, faz ali um acordo, com isso amplia vacinação, tanto produzida nos Estados Unidos, como produzida em outros países, adota medidas de contenção para poder reduzir adoecimento, reduz internação e reduz óbito. Ou seja, é claro que nós somos um país continental. O ideal seria a gente ter também aqui no Brasil o presidente Jair Bolsonaro, não é, era, primeiro, colocando como um exemplo na linha da prevenção. Tem que usar máscara, porque ela protege isso aqui, ninguém pode negar, ninguém gosta. Quem é que gosta de andar de máscara? Mas ela é o que protege. A higienização, o distanciamento, em alguns momentos precisava fazer formas de evitar aglomerações. Bom, onde a gente fez isso melhor, ela deu um resultado melhor. Onde se fez pior, ela estourou e deu consequências muito elevadas. E o mais importante, na agenda desse vazio, tanto lá atrás com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, que inclusive participou ao telefone lá, mas também com o Arthur Lira, o que eu quero dizer? O objetivo da reunião, na verdade, era maior. Na verdade, nós estamos falando de 43 bilhões de reais que foi colocado a menos na proposta orçamentária para 2021 e que nós trabalhamos para ser mantida para o Ministério da Saúde em em relação a 2020, que seja mantida no orçamento de 2021. Esses 43 bilhões não é dinheiro para Estado, é dinheiro para todo o sistema de saúde. A gente está falando de Covid, mas é muito, muito grave a situação das outras doenças. Vamos também fazendo conta todo dia de quantos estão morrendo na fila das outras doenças. Está morrendo na fila de Covid, sim, e também na fila de outras doenças. Os sequelados, né, pessoas que pós-Covid precisam de tratamento. Há necessidade do Brasil trabalhar um plano, porque como foi dito aqui, e o Cláudio está correto, é o óbvio, ou seja, vacina é que salva vida e salva a economia. No momento que a gente tem um cronograma para valer com vacina, aí sim, permite um cronograma de retomada segura para a economia. Esses 14 bilhões, na verdade, nós falamos deles, estava presente a presidenta do orçamento, a deputada Flávia Arruda, e ela tinha colocado que na pactuação com as bancadas de todo o país, ficou esse valor também como um esforço, não é, dos estados com suas bancadas federais para o fundo. Foi criado um fundo de emergência e um fundo para compra, para aquisição de vacina. Então, não é problema, por conta disso, de dinheiro. Né? Agora, se não tem problema de dinheiro, se tem alguma condição, não é fácil, mas tem, para alguma vacina a mais, a gente tem que trabalhar. Tem uma coisa que cria pudor. Que a agência Anvisa é uma agência reguladora, não pode receber pressão. Uau, ela é uma agência reguladora, mas ela tem que lidar da mesma forma que todo mundo, como um momento de calamidade. A necessidade, por exemplo, de validar, em vez de ir por um processo tradicional, validar vacina já aprovada em outras agências reguladoras, já em uso e comprovada eficiência.
em uso e comprovado que imunizou, tá certo? Então, não tem sentido a gente não ter um sistema mais célere para que se tenha novas alternativas de vacina. É sobre isso que tratamos, além do auxílio emergencial, além desse plano da retomada da economia. Governador, a gente está com o nosso tempo aqui estourando, só queria lhe fazer mais uma pergunta breve. Na questão da compra, no ano passado, nós tivemos várias denúncias de desvios nas compras de respiradores, de kits, etc. Como evitar que isso aconteça novamente? Como evitar corrupção e como evitar desvio de vacinas? Que o pessoal cria listas VIPs, etc. Isso já vem acontecendo. O que o senhor está fazendo concretamente para evitar isso, tanto no âmbito do Piauí como também no âmbito do consórcio? Veja só, para você entender aqui no mundo real, 2 pontos importantes. Primeiro, nós trabalhamos, e nesse aspecto o ministro Pazuello deu um passo importante, que foi criar um registro de preço nacional. Nós estamos cobrando, inclusive agora, porque isso é importante, um acompanhamento do estoque de medicamentos, de exames, de insumos, né, da indústria nacional, dos distribuidores nacionais, exatamente para poder não ter especulação, porque eles tiram proveito de um momento como esse, muita gente, para a especulação. Aqui, nesse instante, eu estou num conflito aqui no Estado. A gente, lá atrás, fez uma chamada pública e ali tivemos a contratação para leito hospitalar. Agora fizemos de novo e estavam apresentando uma proposta de aproximadamente 70% a mais do preço que pagamos lá atrás. Não, para aí. A gente chama aqui, então, uma conciliação com a Procuradoria de Justiça, com a Procuradoria do Estado, para que a gente tenha ali a apresentação da planilha, o que é, e muitas vezes tem situações, os insumos aumentaram os preços, é dolarizado, o dólar subiu, mas dentro de um patamar racional. O outro ponto, que é o ideal, é o que a gente está cobrando o tempo todo, era o próprio Ministério estar fazendo uma compra geral, até porque com isso barateia mais o preço, para poder a gente ter... Ele descontava daquilo que repassa para os estados, já descontava a cota parte de cada um, ou encontrava um meio de trabalhar fundo a fundo. Então, isso aqui é fundamental para a gente evitar, inclusive, risco. Agora, eu estou aqui com uma situação, pessoas, vamos dizer, como acontece em vários estados, faltando respirador, você tem a alternativa aqui, a gente faz a requisição administrativa e depois vai tratar de quanto que vai ter que pagar. Infelizmente é isso que acontece quando há falta de planejamento. Agora, em janeiro, Teresina desativou o último hospital de campanha. Esses hospitais vieram sendo desativados ao longo do meio do ano, final do ano, último trimestre, especialmente para cá. Por que desativaram os hospitais de campanha se todas as projeções indicavam que a pandemia ia entrar numa segunda, numa terceira onda, ia piorar muito, se falava em mega pandemia, já tinha novas variantes? Então, nós tínhamos aqui realmente o hospital de campanha, Arena Verdão, por parte do Estado, e tinha um outro por parte do município. Ali tudo era desconhecido, e a gente fez, e ali nós abrimos a oportunidade para 95 leitos clínicos e 15 salas de estabilização. Agora, a nossa necessidade não está sendo leito clínico. Tem ocupação? Tem. Mas nós estamos ocupando em torno de 63% dos leitos clínicos do Estado e aproximadamente 35% das salas de estabilização. Aliás, estou aqui nesse instante trabalhando para transformar a sala de estabilização em UTI. Qual é o problema? Recursos humanos. Estamos vendo aqui uma possibilidade com o CRM de trabalhar com telemedicina, enfim, para poder ter profissionais mais experientes trabalhando com outros que tenham menos experiência. O que eu lhe digo é que, se for necessário, se crescer a demanda por leito clínico, eu também abrirei. Nós estamos, inclusive, com esses equipamentos prontos. Agora, não fazia sentido a gente ter toda uma estrutura de despesa quando ele estava desocupado. Ou seja, os leitos clínicos que nós temos,
que são permanentes, estão sendo suficientes para atender a demanda, e assim a sala de estabilização. Mas, se houver um crescimento eventual, não tenha dúvida, o que for necessário nós faremos. Perfeito. Bom, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Papo Antagonista. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Este foi o governador do Piauí, Wellington Dias. Muito obrigado. Uma boa noite. Eu agradeço a você, Cláudio Dantas, também ao Wilson Lima. Para mim é uma honra muito grande partilhar aqui desse momento. E aqui a gente tem que ter esse olhar, não é? Ou seja, de um lado, ver como é que a gente reduz essa pressão por leito hospitalar e óbito, ao mesmo tempo vacina porque é o que faz a saída definitiva, e com certeza muitas bênçãos de Deus aqui para a gente vencer aqui essa guerra contra o coronavírus.